Começa agora mais um programa Castor e seus escapes. Apresentação André Arruda. Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o André Arruda e está começando mais um episódio de Castor e seus escapes. Esse episódio é na lata, é de supetão que eu vou começar a gravar. O que acontece é o seguinte, eu estava no Twitter, como sempre, e veio uma pergunta que é: onde você estava em 11 de setembro de 2001? 11 de setembro de 2001 é um marco histórico. Para ser mais preciso, é o primeiro grande fato histórico do século XXI, Foram os ataques terroristas aos Estados Unidos, nos Estados Unidos, que culminaram com milhares de pessoas mortas. Foram ataques coordenados no World Trade Center, as Torres Gêmeas, em Nova York, além do ataque ao Pentágono, Estava cogitando também haver um ataque ao Capitólio, mas teve um avião aí que caiu antes, de haver algum tipo de ataque, E esse fato, ele traz reflexos até hoje na geopolítica mundial. Então aqui, esse episódio, além de inaugurar nova aparelhagem, de promover um novo modelo aí de podcasting que eu estou introduzindo, eu também, também marca a importância da discussão de assuntos atuais, dentro dessa plataforma de podcast. Então, sem mais delongas, sejam todos bem-vindos e vamos aí falar mais sobre o assunto. Então, fiquem ligados, começou mais um episódio de Castor e seus escapes. Foi um dia bem difícil, sabe? Eu tinha começado há pouco tempo a trabalhar numa empresa que trabalhava com terceirização bancária. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, eu tinha terminado o curso técnico de eletrônica, fiquei um período, cerca de uns 2-3 meses desempregado, e de repente consegui um trabalho, um estágio. Você vai ver que depois, que na verdade não é tão estágio assim, porque eu trabalhei por cerca de um mês no horário pré-determinado, fiz os cursos, coisa e tal, mas depois foram me colocar no meu posto efetivo, trabalhando à noite, de madrugada, das 10 da noite às 6 da manhã. Só que assim, era 10 da noite às 6 da manhã, mas era assim, eu entrava às 10 e não tinha horário para terminar, para sair, porque às vezes ficavam algumas tarefas pendentes que só eu sabia fazer, então eu tinha que aguardar alguém, pelo menos alguém que fosse do turno da manhã, para assumir o posto, não podia ficar ninguém
sem ficar vazio, né? Não tem ninguém ali. Então aí o que aconteceu, né? Era retorno de feriado. Era um feriado prolongado. Se eu não me engano, foi dia 7. Foi numa sexta-feira, 7 de setembro de 2001. Foi uma sexta-feira, então geralmente o quinto dia útil é um dia bastante movimentado. Eu trabalhava numa empresa que era de terceirização bancária, né? Prestava serviço para banco, né? E esse serviço, cara, era... Então, calhou, né, daquele dia ser, além de ser uma segunda-feira, calhou de ser o dia 10, que é um dia que geralmente tem pagamentos, né? Volta de feriado e ser quinto dia útil do mês, tudo no mesmo dia. Então, atravancou tudo, né? E aí eu tive que esperar, as coisas não aconteceram, demoraram para ter alguns processamentos, algumas tarefas que eu tinha de fazer. E aí fiquei esperando, né? E aí quando eu cheguei, aí eu fiquei esperando, aí chegou um colega que assumiu o posto efetivo e comentou comigo: olha, tá acontecendo alguma coisa nos Estados Unidos. Ué, o que tá acontecendo? Tá acontecendo que teve um ataque terrorista lá, uma coisa assim, que parece que jogaram avião no prédio, alguma coisa assim. Eu falei assim, nossa, que é isso? E aí eu fui embora pra casa, né? Ouvindo rádio, ouvindo música, só que a rádio que toca música parou de tocar música. Começou a falar sobre a notícia, né? Sobre esses atentados, né? E aí eu cheguei por volta de umas 10 e pouco da manhã, né? Tudo atravancado, trânsito atravancado, tudo, né? E é lógico que as pessoas prestavam atenção naquela situação toda, né? E aí, gente na frente, nas lojas que tinha televisão, né? Vendo as coisas pela televisão, nos bares, nos botecos, né? Nas lanchonetes, vendo o noticiário, né? Então, e aí eu cheguei em casa e assim... Não falava de outra coisa. Toda a programação da TV tinha sido interrompida e só se falava nos atentados, né? E aí, lógico, eu tinha que descansar, eu tinha que dormir, né? E eu dormi e aí eu acordei umas 8 horas da noite, quer dizer, quase 8 horas da noite, tinha que ir correndo para ir trabalhar, fui trabalhar e coisa e tal. E assim, eu fiquei espantado quando eu acessei a página inicial do portal, né? Se eu não me engano, não sei se era o UOL ou Globo.com, alguma coisa assim. Não conseguia acessar, quer dizer, na verdade não é que conseguia acessar, mas era uma versão bem simplificada do site, porque a internet travou naquele dia. Naquele dia a internet travou, não conseguia mais ver as informações, porque estava todo mundo correndo atrás de site de notícia, né? E estava tudo congestionado. Aquele dia foi um dia bem longo, bem cansativo. O que aconteceu depois, o que sucedeu depois, né? Foi uma sucessão de fatos, né? A invasão do Afeganistão, né? E todo toda a caça, teoricamente a guerra ao terror, né? Eu sempre lembro acho que da declaração se eu não me engano, do George W. Bush, então presidente na época, né? O Bush filho, né? Que ele dizia assim que vai ter que ser uma operação de choque-terror, né? E foi assim, né? Foi os Estados Unidos com outros países, né? Ficaram 20 anos ocupando o Afeganistão, desocuparam agora e a Al-Qaeda voltou. O Talibã voltou a governar o Afeganistão. Assim que saíram as tropas americanas, britânicas,
australianas, canadenses. O Talibã foi ocupando cada uma das províncias do Afeganistão e tomou o governo, né? E aí nós chegamos a essa situação de que adiantou alguma coisa ficar 20 anos ocupando um país para voltar à situação que estava antes? E às vezes até agravado, né? Porque você vê uma situação de fuga e de coisa e tal, né? É claro que assim, a gente precisa também ter um melhor entendimento de como que é a cultura islâmica, né? Até mesmo porque às vezes a gente pensa que a nossa medida, ao nosso padrão cultural, o padrão islâmico é um padrão bem diferente do nosso, né? Então é uma questão que vale a pena a gente colocar em voga, se debater certo, de uma maneira honesta. Talvez seja esse o intuito desse episódio em podcast. Então vamos seguir aqui adiante. Já contei o que aconteceu comigo nesses quase 20 anos, mas vamos ir além, vamos conversar um pouco mais sobre essa questão dos atentados de 11 de setembro. Então, vamos para o próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta, quer dizer, a gente já volta em seguida para falar um pouquinho mais sobre esses atentados. Vamos falar um pouquinho sobre a questão islâmica. Nós vamos debruçar sobre interesses de manter o Oriente Médio em ebulição no planeta. Fiquem ligados aí. Fiquem ligados. Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Uma pequena cronologia. Na verdade, a gente diria que foram 4 aviões, sendo que 2 atingiram as Torres Gêmeas, um atingiu o Pentágono e outro caiu, né, num campo no interior, né, dos Estados Unidos, em Pensilvânia, a cidade de Shanksville, né, e foi coordenado por uma organização fundamentalista islâmica chamada Al-Qaeda. E o que consistiu esses ataques? Foram sequestrados esses aviões que iriam para áreas longes. Esses aviões eram de costa a costa, né? Todos esses aviões iriam para Los Angeles e um para São Francisco. 3 aviões iriam para Los Angeles e um para São Francisco. Foram sequestrados. Esses sequestradores assumiram o controle da aeronave e 2 desses aviões foram a Torres Gêmeas. Às 8h46 da manhã atingiu um desses aviões a Torre Norte do World Trade Center e o outro às 9h03 da manhã, ou seja, num intervalo de 17 minutos, né, acertou a Torre Sul do World Trade Center. Às 9h37
um terceiro avião acertou o Pentágono. E às 10h03, os terroristas derrubaram um avião na Pensilvânia. E esse avião iria ter como alvo Capitólio, né? Capitólio, para quem não sabe, é a sede do Congresso dos Estados Unidos, onde fica a Câmara e o Senado americano, né? Aliás, o Capitólio, né, ele voltou a ser assunto no começo desse ano, né, com a posse do Donald Trump, onde os seus apoiadores invadiram o Capitólio, né, teve até morte ali, mas o que a gente vai se tratar a respeito disso, né, foi esse atentado, né? Foram mais de 3.000 pessoas que vitimaram, para ser mais exato. Estou aqui na Wikipedia, tá, gente? Foram 2.996 mortos e aproximadamente 6.291 feridos, né? Foram essa quantidade de ataques, né? O que se sucedeu depois foi a queda dos aviões, né? Quer dizer, a queda das torres, né? As torres gêmeas, né? Caíram, né? Foram um intervalo de 2 horas, né? Deixa eu só ver aqui que hora que aconteceu essa queda, né? Aqui ele não diz essa... A Torre Sul caiu às 9h59 e a Torre Norte caiu às 10h28. Pronto, agora já temos aqui os eventos que levaram a essa tragédia, por assim dizer, né? O que se deu a partir desses atentados, né? Primeiramente, foi declarado, né, por parte do presidente, então presidente na época, George W. Bush, uma guerra ao terror. E essa operação, ele iria atacar a célula, buscar Osama Bin Laden, que era o líder da organização Al-Qaeda, e combater o Talibã, que era o Talibã, que é uma organização fundamentalista que estava abrigando a célula da Al-Qaeda no Afeganistão. Então, por isso que foi a tal invasão aí, a ocupação do Afeganistão, para poder tirar o Talibã, né, e fazer com que houvesse a punição e busca, né. Foi encontrado Osama Bin Laden, segundo o que disseram, ele foi morto, né,
e o corpo dele foi jogado no mar, né? Então foi o que aconteceu, né? Foi uma das consequências, né? E outra consequência foi essa ocupação que terminou esse ano. O ano passado, o então presidente Donald Trump assinou o Tratado de Paz para poder retirar as tropas, né, do Afeganistão. Foi concluído esse processo e depois disso o Talibã foi ocupando as províncias até que chegou novamente ao controle do Afeganistão depois de 20 anos. Em consequência disso, houve uma grande quantidade de leis antiterroristas em todo o mundo, né? Houve um aumento, né, da questão do terrorismo, né? Vários países, inclusive no Brasil, teve leis antiterrorismo, e também um dos pontos, né, de que é em relação à lavagem de dinheiro, né? Porque, por exemplo, a lei de lavagem de dinheiro era somente a lavagem de dinheiro de crime organizado. E agora passou, depois desses atentados, a ser lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, né? Porque das questões referentes a isso era os recursos, né, que esses grupos terroristas recebem, né, para fazer aí os seus ataques, né? Porque sabe, recursos, né? Recursos, dinheiro, né? Então paga gente, alimentação, tempo, cursos, treinamento, armamento, tudo isso tem um financiamento, é uma fonte de financiamento. Então são algumas outras coisas que precisam ser colocadas aí em voga dentro do espectro do terrorismo, né? Que é o fator financeiro, né? Bem, todos esses eventos aqui, eles mudaram um pouco a questão da geopolítica. Imaginava-se que ia ser algo muito mais complexo. Mas é um ponto assim que vale a pena se discutir, né? Porque isso eu vou colocar no próximo bloco. São duas coisas, né? Uma é a questão política e a outra é a questão da religião. E é importante a gente colocar essas questões aí dessa discussão, não apenas para entender o que foi esse 11 de setembro, o que representou para esse mundo moderno, mas também como as coisas mudam, como a conjuntura mudou em função do estado da disputa geopolítica, em função desse evento. Então, vamos para o próximo bloco e aí a gente vai continuar falando sobre esse assunto. E a geopolítica? Como é que fica a geopolítica em se tratando desse atentado terrorista, né? Eu sempre lembro daquele filme Tropa de Elite, porque é o segundo filme da franquia da Tropa de Elite. Ele tem lá Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. E a geopolítica, ele tem essa mudança houve uma mudança de paradigma em relação à questão de Estado, de disputas geopolíticas, né? A primeira é justamente de que, pela primeira vez
apesar dos Estados Unidos da América após, como reação à retaliação ao ataque terrorista, fazer uma operação militar para invadir um país, o Afeganistão, o inimigo não é exatamente um país. O inimigo, nesse caso, é um grupo terrorista. É uma organização terrorista. Isso eu digo, organização terrorista do ponto de vista dos estadunidenses. Tá? E por ser uma organização que não é um país, e sim um grupo organizado e armado, a conjuntura e a forma de trabalhar essa questão é totalmente diferente do que até então havia. Volta no tempo 10 anos. 1991, quando o Iraque invadiu o Kuwait, que é aliado dos Estados Unidos. O que aconteceu? Houve a Guerra do Golfo. Nesse caso, foi um dos últimos conflitos armados dos Estados Unidos e que envolveu país contra país. Teve esse conflito armado que aconteceu no Afeganistão, essa invasão dos Estados Unidos no Afeganistão. Foi país contra país? Não. Não foi. Não foi porque eles não estavam combatendo um país, e sim um governo um grupo que estava governando aquele país. Então o intuito dessa guerra, dessa operação que teve no Afeganistão, era para derrubar um poder, e essa ocupação teve que continuar porque a ameaça, segundo os Estados Unidos, a ameaça era iminente, continuava, mesmo que saísse de lá, haveria o risco de o grupo voltar ao poder, e de fato voltou. Esse ano voltou, né? E aí, o que acontece? O negócio da Al-Qaeda foi que a Al-Qaeda idealizou esse ataque terrorista por 3 coisas, né? Uma é a política externa americana em relação a Israel. Israel apoiou uma política de ocupação de territórios, e isso é importante a gente salientar, porque essa questão política no mundo árabe, ela é uma questão muito delicada, e desde sempre teve uma intervenção muito forte do Ocidente em relação ao Oriente. Eu digo Ocidente. Começa com as cruzadas na Idade Média, passando pela questão chegando ao século XX. Quer dizer, na verdade aí você tem lá as grandes navegações, né? Na Idade Moderna, depois vai para o século XX, né? No século XX, com o Estado de Israel definido após a Segunda Guerra Mundial, né? Então você tem uma atenção, né?
muito grande dentro do mundo árabe, que a gente pensa que o mundo árabe é apenas o Oriente Médio, mas não, o mundo árabe é o Oriente Médio, o norte da África e uma parte do leste europeu. Né? Então você tem, fora que, né, você tem alguns países islâmicos grandes, como a Indonésia, que fica no Sudeste Asiático. Então tem tudo isso aí nesse contexto, esse contexto geopolítico muito forte, né? E os Estados Unidos sempre meteu-se num vespeiro. O fato é esse. Foi um vespeiro. Esse vespeiro é a questão da guerra Irã-Iraque, né? A questão do petróleo, né? Porque meramente boa parte dessas disputas, do fato da tensão dentro se dá por conta da disputa do petróleo, né? Então disputa e controle do comércio de petróleo, tá? Disputa e controle do comércio de petróleo, né? Então o que ocorreu, né? O fato é que você utilizou-se de alguns grupos para desestabilizar outros e depois esses grupos se voltaram contra os Estados Unidos. Peraí, eu te explico. Na guerra Irã-Iraque, um dos grupos que foram apoiados e armados militarmente para poder apoiar o Iraque, para poder desestabilizar a questão do Irã. Porque o Irã, no final da década de 70, teve a Revolução Islâmica no Irã, que fez com que o Irã deixasse de ser um país islâmico, porém ocidentalizado, para ser um califado, né, islâmico, onde as leis islâmicas são seguidas à risca, né, no Irã. E isso provocaria uma revolução dentro do mundo árabe, né? Tanto que os Estados Unidos foi intervindo. A guerra Irã-Iraque teve isso, e também e também a Al-Qaeda e o Talibã receberam apoio dos Estados Unidos quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, dentro do escopo da Guerra Fria. Então, o que aconteceu? O feitiço voltou-se contra o feiticeiro. Eles pegaram, receberam apoio, lutaram ao lado dos Estados Unidos e depois, com o país, com o Afeganistão independente, após o fim da União Soviética, né, começou-se a alimentar ali um sentimento anti-Estados Unidos. De fato, essa conjuntura geopolítica fez com que deixasse de haver um inimigo claro e presente como um país e passasse a ser um inimigo fragmentado e onipresente, que seria ou uma célula teoricamente considerada como terrorista, um grupo armado, né? ou mesmo um movimento que cresça dentro do mundo árabe, tanto que
Depois disso, né? Depois de um tempo, começou-se a crescer o movimento do Estado Islâmico, né? Que é um grupo de pessoas ligadas a um movimento de criar um Estado Islâmico contra o movimento ocidental, seja Estados Unidos, seja Israel, seja Europa, né? E aí, por conta disso, é que a gente percebe que essa forma de buscar intervir, né, de forma na geopolítica mundial dos Estados Unidos, Europa, OTAN, está começando a gerar uma situação que pode sair do controle no futuro. O que aconteceu esse ano, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, no Afeganistão, depois da saída em definitivo das tropas americanas de lá, é um indício claro de que o movimento está começando, esse movimento que chamado de intifada, pode se tornar futuramente, para o mundo ocidental, um problema mais sério. E talvez o entendimento que deva se ter em relação a isso é a busca do diálogo, né? A busca do diálogo e também de buscar as garantias de direitos humanos. Mas esse ponto ele vai esbarrar um pouco na questão da religião e da cultura, que é o tema do nosso próximo tópico. Eu vou encerrar essa parte e vamos para o próximo, que aí já vamos falar da questão da religião. E a religião, como é que entra nessa história, né? Um dos grandes problemas que a gente tem aqui do nosso mundo ocidental é tentar medir os outros usando a nossa régua. Esse aqui é um grande problema, porque faz com que a gente acredite que certos hábitos e costumes do mundo árabe são absurdos. De alguns pontos, como a questão da mulher e do LGBT, por exemplo, são pontos que que a gente tem a questão da crítica justamente por esbarrar nos direitos humanos, tá? Mas o ponto aqui é entender que é uma construção. A religião ela acaba sendo uma construção social, né? Também, né? E que essa construção precisa ser, ela não pode ser forçada, tá? Até mesmo porque em relação a diversas religiões principais no mundo, a religião islâmica é uma religião teoricamente mais jovem do que o cristianismo, do que o budismo e de outras religiões, né? Ancestrais, né? Então, só que um dos pontos que a gente tem que observar é a questão do fanatismo, né? Só que assim você vai falar assim, mas o fanatismo
É um absurdo o fanatismo da religião islâmica, não sei o quê, mas não é só isso não. Mas o problema é que o fanatismo, ele não existe apenas na religião islâmica, ele existe em diversas religiões. Já no momento dos atentados terroristas, houve muita, por assim dizer, houve muito discurso de líder religioso de outras religiões cristãs, pastores evangélicos, alguns padres e outros líderes religiosos fazendo neste caso uma crítica e até mesmo um discurso de ódio contra o povo islâmico, contra os seguidores da religião islâmica, né? O que acaba sendo algo assim, sem nexo fazer isso, né? O discurso de ódio contra religiões é uma coisa totalmente sem nexo, mas que existe, e ela não é exclusiva das religiões islâmicas. Aliás, a questão das religiões islâmicas muitas vezes é mais por uma questão de sobrevivência do que uma questão de... mais uma questão de sobrevivência do que uma questão de como é que eu posso dizer para você? Do que uma questão de ódio mesmo, né? Não é uma questão da natureza da religião, é uma questão de sobrevivência mesmo. Quando eu contei lá da questão da geopolítica, no tópico anterior, a gente vê que essa questão contra os grupos islâmicos, né, é quase milenar. Vem desde a Idade Média, né? Tem mais de 600, 700 anos, né, de perseguição, de guerras contra grupos islâmicos, né? Então é uma questão, então essa questão de rivalidade, ela é uma questão que tem muito a ver com a não resolução de questões históricas do que efetivamente uma rivalidade pura e simples, né? Então o que a gente vê dentro do mundo árabe, esse anti-americanismo, às vezes o anti-ocidental, né, de uma parte do mundo árabe, né, se dá muito por conta dessa perseguição que os grupos árabes sofreram no decorrer da história da humanidade, né? Então, assim como os cristãos na época no começo do Império Romano foram perseguidos e mortos, né? Assim como nós vemos hoje no Brasil terreiros de candomblé de Umbanda e candomblé sendo destruídos por traficantes aliados a pastores evangélicos, né? E também grupos de e perseguição a seus líderes religiosos, a pais de santo, mães de santo, e outros líderes, né, sendo perseguidos e expulsos de seus locais apenas por serem de tal religião. Então, a intolerância religiosa, ela existe, tá? E tanto que essa questão dos atentados terroristas, houve um aumento da intolerância religiosa contra os islâmicos, né? Porque houve uma tola
generalização de que todos os islâmicos são potenciais terroristas, o que não é verdade, né? E a gente viu, por exemplo, na França, né? Uma grande perseguição que ocorreu, né? Inclusive o jornal satírico, né? Charlie Hebdo, fazendo várias caricaturas, né? do Maomé, do profeta Maomé, que para os islâmicos, né? É a pior, né? A pior das ofensas, né? É uma heresia, né? Fazer o profeta Maomé de chacota. E assim, o ponto é que você tem a questão da liberdade de expressão, tá? Mas essa liberdade ela tem um limite, né? Porque a pessoa ela pode se sentir extremamente ofendida por essas questões. E assim, na França você tem essa questão de liberdade, mas existem grupos que realmente ainda não têm essa questão de tolerância. Tanto que, né, aconteceu, né, de que o Charlie Hebdo sofreu um atentado na França, né, em que chargistas, né, do jornal satírico foram mortos, esfaqueados, né, por jovens islâmicos, né? Então é um ponto assim muito, não além de ser um ponto perturbador, né? De chegar a extrapolar o limite da tolerância, a gente acaba alimentando mais essa questão do ódio e da animosidade. E aí a gente acaba parando para pensar a questão do extremismo e também da intolerância, tá? Então esse é uma questão muito séria que a gente precisa colocar em voga para que, por exemplo, não se estabeleçam, para que não se ultrapasse limites de bom senso, não se ultrapasse limites do respeito, tá? Isso em relação a religiões em geral. E aí, quando a gente começa a ter uma percepção desse sentido, eu não estou dando razão para os ataques terroristas. Eu estou apenas fazendo com que as pessoas possam entender o que leva algumas pessoas a ter esse tipo de comportamento, né? E como evitar esse tipo de comportamento. Porque as cabeças das pessoas, a gente não tem esse controle sobre a emoção das pessoas, sobre a sanidade das pessoas, né? Porque mas o que a gente vai ter que entender, de certa forma, é que tanto as pessoas de outras crenças, quanto os líderes precisam buscar uma forma de resolver as suas diferenças, por assim dizer, com base no respeito mútuo, né? Conhecer os valores e crenças de cada uma das crenças e entender que essas crenças, elas estão ali e elas podem coexistir em harmonia,
será um dos primeiros passos em direção a uma busca de uma cultura de paz entre os povos de diferentes crenças, né? De respeitar os espaços um do outro, porque o espaço dos árabes foi desrespeitado por séculos e séculos. Então, a consequência, que é o que a gente chama de intifada, né? É parte de um processo que vem se alimentando e se arrastando por séculos e que precisa ser resolvido, né? Principalmente um dos pontos que talvez considere-se mais fortes é justamente a questão do Estado de Israel, que é um dos pontos que talvez esteja gerando um dos maiores problemas, não só de questão religiosa, mas também da geopolítica, né? Porque é certo que muitos grupos islâmicos vejam o Estado de Israel no Oriente Médio como um corpo estranho, né? E talvez o ponto não seria exatamente o Estado de Israel, mas o expansionismo do Estado de Israel. E até tentou-se uma iniciativa de paz, mas houve um atentado que matou o líder da Organização da Libertação da Palestina na década de 90, se eu não me engano. E esse ponto é que pode ser considerado um pouco suspeito. Por que não se quer a paz no Oriente Médio? Por que não se quer a paz no mundo árabe? Por que não se quer a paz no mundo islâmico? Isso é um ponto que possa ser colocado em voga. Vai ter um próximo tópico aí que eu vou falar sobre isso, que é a questão econômica. Segura aí! Como a questão econômica pode ser fator determinante dessa questão do conflito do Oriente Médio e também como os atentados terroristas trouxeram impacto, né? Para começar, as bolsas, como a sede das principais bolsas estadunidenses em Nova York, onde ocorreu um dos atentados, a primeira consequência foi direta. Ficou uma semana sem ter pregão na Bolsa de Nova York, Nasdaq e Dow Jones, né? E quando voltou as negociações, houve uma queda substancial de cerca de 4% em um único dia. Para um pregão de bolsa de valores é terrível, né? Na verdade foi só superado depois pela crise do Lehman Brothers, né? Também teve um período que teve queda de emprego, queda de produção, houve, por consequência, uma crise no setor aéreo, porque é uma crise de confiança, né? Porque os principais os atentados utilizaram aviões para serem executados, né? E isso afetou severamente a confiança das pessoas em relação às empresas aéreas. Isso não apenas
nos Estados Unidos, mas no mundo todo, né? Houve uma crise do setor aéreo, né? Além disso, né, a gente não pode deixar de citar a questão da geopolítica do mercado de petróleo, né? Não podemos deixar de esquecer, né, de mencionar, né, a questão do mercado petrolífero, né? Por causa que você afeta o mundo árabe é onde está os principais produtores de petróleo, é o Irã, é o Iraque, é a Arábia Saudita, né? É o Catar, né? É o Kuwait. Então essas regiões ricas em produção de petróleo, havendo uma tensão maior, isso tensiona o preço do barril e isso acaba jogando, né? Jogando a situação, né, nossa, a situação da questão econômica em geral, né, porque é um dos principais ativos de energia, né, e por ser um dos principais ativos de energia, o preço do petróleo acaba sendo um balizador para o preço de um monte de coisa, né? E esse monte de coisa esse monte de coisa é o preço de alimentos, de commodities, né? Da indústria, né? De tudo isso, né? Do transporte em geral, né? Você está ouvindo um avião no fundo? O avião usa querosene de aviação. Também a indústria do plástico. O plástico, ele advém derivado de petróleo, né? Então, tudo isso é parte da questão do petróleo e da questão da economia mundial. Então, o conflito no Oriente Médio, ele pode ser um ponto importante num grande jogo econômico para fazer com que ocorra o bom xibobombom, por assim dizer, mundial, que é o rico ficar cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E é estranho, né? É sempre bom considerar, né, de que existem grandes e severos problemas de desigualdade social no mundo árabe e também problemas sérios de miséria em diversos locais e países do mundo árabe, né? Mas isso é por conta da cultura árabe? Não, isso é questão de economia mesmo, né? Então são pontos que a gente precisa ficar bastante atentos, né? Sobre a política, a geopolítica e por que tem que se manter essa região sob fervura, apesar de gerar, como já foi observado, né, em relação ao Afeganistão, um problema, um risco, que na verdade não é nem mais risco, já é uma realidade, uma crise humanitária de pessoas tentando fugir, né? A gente puxa isso do Afeganistão, mas a gente volta no tempo e vê a Síria, né? A gente volta no tempo, a gente vê o Egito, né? A gente volta no tempo, a gente vê o Iraque, né? Então a gente volta no tempo e vai vendo outras regiões árabes que sofreram com crises humanitárias por situação de guerra. E a situação de guerra, muitas vezes, essa guerra, ela não, por mais que queira se apresentar como uma solução para buscar uma liberdade,
para combater-se o terrorismo, no fundo mesmo, tem uma questão econômica por trás. É manter o petróleo sob um horizonte de preço alto que vai favorecer não os produtores, mas sim quem está no meio do caminho. Grandes empresas petrolíferas são estadunidenses. Um exemplo, a Exxon, que por coincidência ou não, um dos donos é a família Bush, né? Então, que coisa, né? Então, são pontos aí da geopolítica, né? E da economia que estão gerando derramamento de sangue e gerando também miséria por onde passa, né? Então a gente precisa ficar muito atento ao motivo, a razão pela qual esses conflitos ocorrem no Oriente Médio. É para manter o preço do barril de dólar, quer dizer, o barril do petróleo num patamar elevado, acima de $100 o Brent? Por quê? A quem isso favorece? Então e muitas vezes é a condição dos Estados Unidos, né? Vai buscar-se paz? Eu não sei. Vamos ver como é que vai ser o futuro. Tentou-se fazer isso durante o governo Clinton. Mas por quê? Então são pontos aí em discussão que não só afeta essa questão do Oriente Médio, a gente sabe a questão também da Venezuela, de que você colocar um clima de tensão aqui no Brasil também, né? Porque o Brasil ia ser extremamente independente, ia ter o pré-sal, ia ser coisa e tal, tudo foi pro saco. Uma tal de Operação Lava Jato. Até quando? Quanto custa? Aí que é o ponto que a gente vai colocar. Em relação à questão econômica. E para finalizar esse tópico, finalizar esse assunto, quanto custa a paz mundial? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer para os líderes desse mundo e para os donos do capital. Quase 3.000 pessoas mortas em 11 de setembro de 2001. Vamos colocar essa conta um pouco mais. A gente tem que acrescentar também os milhares de afegãos mortos no conflito que se sucedeu e também soldados britânicos, estadunidenses, de australianos e de outros países que se associaram para fazer essa investida, né, contra a Al-Qaeda no Afeganistão, que foram para o Afeganistão e não voltaram. Não voltaram porque sucumbiram, morreram em solo afegão. E aí eu pergunto para você, quantas vidas mais vão ser necessárias tombar o solo em nome em função de tudo isso? Em nome não, em função de tudo isso. Porque se a gente for puxar pela história, é uma sucessão de fatos que culminaram com isso.
Já teve tentativa anterior de atentado no World Trade Center, acho que foi um caminhão que explodiu, mas não chegou a ter feridos e mortos, mas foram menos vítimas do que o que aconteceu naquele fatídico 11 de setembro de 2000. Mas se a gente for puxar a quantidade de pessoas que morreram em função de toda essa questão de conflito, ela é muito maior, porque a gente precisa contabilizar os milhares de mortos no conflito Irã-Iraque. Nós temos que contabilizar os conflitos que fizeram sucumbir árabes em diversas partes do mundo. Também as cruzadas, temos que também contabilizar isso. Temos que contabilizar as tentativas de golpe ou de desestabilizar modelos culturais e políticos que não sejam, que enfrentem um status quo, que não sejam subservientes a um modelo que não é condizente à cultura ou que é condizente a tradições religiosas. Foi o que aconteceu, a imposição, a ocidentalização de diversos países foi feito nisso. O Afeganistão era ocidentalizado antes do Talibã. O Irã também, antes da Revolução Islâmica, era ocidentalizado. Mas a cultura, a forma de pensar desses grupos não poderiam ficar em segundo plano. Por isso que pode ter ocorrido essa revolução toda. Mas mais do que nunca, a gente precisa entender o respeito à independência, à autonomia de grupos humanos, para que haja o respeito. Esse episódio chegou a essa conclusão, de que para haver paz é preciso ter respeito. É claro que há algumas questões que precisam ser mais justas, mas é uma concepção que precisa ser construída pouco a pouco e não imposta de uma vez só. É sofrido ver mulheres afegãs sendo perseguidas. Ou, por exemplo, na Arábia Saudita, a mulher não ter permissão de dirigir um automóvel, ou uma mulher somente ter acesso ter acesso a estudo com a permissão do pai ou do esposo. Então são pontos que precisam ser construídos, mas essa construção não se dá por uma imposição de regra. Ela se dá por diálogo. E buscar-se sempre fazer com que a liberdade da mulher, do LGBT, seja respeitada. Se não for possível, neste local, onde há uma determinada norma, conduta, mas deve-se dar liberdade para que essas pessoas não sejam perseguidas e não sejam mortas por serem o que são. Uma das imagens que eu fiquei mais, por assim dizer,
impressionado. Foi na universidade, a retomada das aulas na universidade lá em Cabul, acho que é em Cabul, né, no Afeganistão, em que foi colocada uma cortina para separar homens e mulheres. Homens e mulheres não poderiam se ver. E as mulheres vestindo as roupas tradicionais, a burca. Eu entendo que a questão de vestimenta pode ser uma questão tradicional. E por ser tradição a gente precisa entender. Mas eu considero importante que essa questão ela não traga limitações à mulher em qualquer espaço. E é uma construção que precisa ser feita com diálogo para que haja um entendimento correto da religião. Em todos os aspectos, não apenas a religião islâmica, outras religiões também é necessário ter esse entendimento de que a espiritualidade não é a espiritualidade ela pode definir um padrão de comportamento, um padrão de cultura, mas não pode ser um fator de exclusão e também não pode ser um instrumento de opressão. Mas é uma construção que precisa ser feita aos poucos e para isso é necessário um diálogo. O diálogo correto dentro dos devidos entendimentos. Assim como a gente vê que tem muita regra que havia dentro do cristianismo, que deixou de ser utilizada, porque as pessoas elas socialmente evoluem e entendem que há certas normas que elas mais atrapalham do que ajudam. Eu entendo que futuramente, daqui a uns 40, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50 anos ou mais, mas a gente entende que nós estamos vivendo um mundo cada vez mais globalizado, um mundo que as pessoas estão se interagindo mais, conhecendo mais, entendendo mais, o que pode ser um fator que catalise esse processo dentro do mundo árabe, do mundo islâmico, quer dizer, de que algumas regras, algumas normas mais atrapalham do que ajudam, tá? E a gente fica na torcida, né, para que haja esse tipo de consciência. Ademais, a gente precisa entender de que nem tudo é feito nem tudo a motivação está às claras. Boa parte dos conflitos no Oriente Médio tem uma questão política e também econômica. Manter o Oriente Médio em estado de fervura é bastante conveniente para que haja, para alguns grupos, para algumas pessoas, ainda lucro. Vale a pena fazer isso? Destruir vidas humanas por troca de dinheiro? Como o que acontece aqui no Brasil, a destruição da natureza e pessoas impostas a uma situação de miséria e carestia que nós vivemos hoje, em troca de dinheiro.
é uma questão que a gente tem que parar para pensar. Bem, eu espero ter encerrado bem essa discussão, uma reflexão, acho que eu quero trazer para você nesse episódio especial de 11 de setembro, uma reflexão para que nós possamos entender, para que esse fato que ocorreu há 20 anos atrás não se repita mais em lugar nenhum do mundo. Que as famílias das vítimas relembrem esse fato e torçam pela paz. E que todos nós que perseguimos a justiça e a paz, por assim dizer, possamos ver, pelo menos por um breve período de tempo, dias melhores. É o que esperamos. Pessoal, muito obrigado por ouvir esse episódio. Eu espero vocês na próxima. Eu vou falar de mais coisas semana que vem. E teremos novidades aí. Se cuidem, até breve. Falou! Você acabou de ouvir Castor e seus Escapes, mais uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Oi, gente! Eu vou aproveitar aqui e dizer para vocês o seguinte, tá? Eu espero que no próximo episódio já tenha algo diferente. Eu vou começar a pegar algumas pessoas amigas minhas para conversar, né? Acho que ficar só falando sozinho não fica tão legal, né? Então vamos colocar mais alguma pessoa ou mais de uma pessoa. E aí a gente vai conversando, vai falando sobre diversos assuntos, vamos falar sobre política, vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre um monte de coisa e nós vamos nessa, tá? Um beijo pra vocês, se cuidem, tá? E vamos nessa, até a próxima!